gente teve uma interrupçãozinha no vídeo agora de manhã. E a gente vai continuar de onde a gente parou. Vamos lá, vamos fingir que nada aconteceu. O que importa é que a gente voltou. Continuando, esse livro aqui se chama A Mais Amada. Foi da última feira do livro da USP que eu comprei pra Raquel de presente. Sim, eu ainda não li, mas ele é muito interessante e parece muito bom. É que ele é muito grande, daí eu pensei em começar e comecei um livro menor, nunca mais li. Esse aqui se chama Linguagem e Persuasão. Esse é também da série Princípios, de quando eu comecei a tentar querer escrever melhor. E foi uma leitura bem interessante. Esse aqui é o Pinóquio, uma versão original em italiano. Ah, esse daqui é lindo. Esse daqui eu comprei porque eu fiz um curso de extensão na Universidade Federal do Ceará com uma professora, a professora Simone, que fez um curso para estudar o Pinóquio de uma outra perspectiva em italiano. E aí a gente tinha que comentar uma versão ilustrada, e eu achei essa versão ilustrada em italiano, uma versão mais recente, mas muito bonita. E as ilustrações são do Roland Topor. Esse aqui é o Coração das Trevas, do Joseph Conrad, é uma edição da editora Ubu. Pra quem não sabe, é o livro que originou aquele filme do Coppola, o Apocalipse Sinal. É muito bom esse livro, eu li na matéria do mestrado recentemente. E esse aqui que se chama Armas e Varões. Esse você sabe do que se trata? Olha, eu fiz nos estudos clássicos da faculdade, eu lembro de ter lido Arquíloco, sim, mas foi só isso. Esse daqui, você lembra de ter lido Arquíloco? Esse daqui é a maior pesquisa sobre Arquíloco que tem no Brasil, da professora Paula da Cunha Corrêa, ela é da área do grego. E esse também é dela. Ela estuda muito poesia grega, né? E ela é uma referência na área de estudos clássicos no Brasil, eu tenho esses dois. Agora a gente tem alguns livros do Júlio Cortázar, que é um escritor argentino. Contos argentinos, então, porque ele é argentino. E aí ele tem esse romance que se chama Jogo do Amarelinho, que é um livro que dá para ser lido de duas formas, né? Dá para ser lido na ordem mesmo em que ele está publicado, ou dá para ler na ordem em que o autor também numera alguns capítulos, aí você fica brincando nesse livro como se ele fosse um labirinto. A gente tem duas edições, né? Porque tem esse Jogo da Amarelinha, uma edição mais antiga que eu tinha, que foi publicado pela Civilização Brasileira, e esse aqui mais recente, que era da Raquel, agora é nosso, que é da Companhia das Letras. No outro ele falou, era meu, agora que é meu é nosso, né? Estão vendo? Nossa, tem um marcador belíssimo. Esse aqui... que eu tava lendo. Eu não lembro de onde é isso. Nossa, mas é muito lindo. Essa edição aqui é muito bonita, então o miolo dela inclusive é todo colorido. Eu não sei se isso aqui faz sentido com a montagem do livro, da ordem da leitura, mas pode ser que sim. E esse aqui eu não sei se é o único, mas eu acho que é o único romance da obra do Cortázar. E depois vem esses aqui que você tá tentando guardar, mas a gente pode tirar pra mostrar. Que é os contos completos. Os contos do Cortázar reunido em 2 volumes, que está separado por período de publicação, período da vida dele. É um autor que eu gosto bastante também. Vai ficar meio caótico. Aí aqui tem também um livro de crítica, que chama Valise de Cronópio, que tem alguns textos do Cortázar que a gente lê na faculdade, que são de crítica literária, na verdade, né? São 2 textos, na verdade, que ele fala sobre conto. Um que ele analisa o conto do Edgar Allan Poe, e outro que ele analisa alguns aspectos do conto geral, assim. Não sei se você leu isso aqui na faculdade. Nossa, Cronópio, eu nunca li na minha vida. Não leio crítica literária há muito tempo. Esse aqui se chama Letramento Literário, não conheço. Esse daqui, quando eu dava aula em cursinho, pra dar aula de literatura, é um livro que fala sobre isso, na verdade. É mais pedagógico, descobrindo a licenciatura. Legal. Esse aqui se chama Terra Sonâmbula, é um escritor moçambicano, chamado Minha Couto. Infelizmente eu não tive oportunidade de ler outras coisas, mas esse aqui, que é o romance mais famoso, ele é muito bom. E foi lista de vestibular também por um tempo, tá? Se vocês nunca leram nada de literatura de países africanos de língua portuguesa, eu recomendo muito começar por esse. O Minha Couto, ele é muito influenciado pelo Guimarães Rosa, né? Ele tenta emular um pouco aquela questão da escrita oral, né? Que ele pega do sertão do norte de Minas. No caso do Minha Couto, dos moçambicanos, né? E o uso deles da língua portuguesa misturado com a língua local, que agora eu esqueci o nome. Não vou lembrar. Aqui eu tenho 2 livros de um crítico de arte, estética também, que é o Jonathan Crary. É bastante famoso agora, ele tem esse livro que chama Técnicas do Observador. E esse outro que está um pouquinho mais popular, né, ele chama 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Esse do Técnicas do Observador foi uma leitura obrigatória por processo seletivo do mestrado. Ele tenta trabalhar um pouco como a nossa observação, né, a forma como a gente enxerga as coisas foi transformado ao longo da história. Ele tenta quebrar um pouco o mito daquela ideia de que a modernidade, né, o movimento modernista, na verdade, né,
ele veio com uma espécie de resposta à fotografia, né? Então, tem muito aquele senso comum de dizer que abandonamos o realismo porque a fotografia passou a existir e a gente não precisava mais daquele tipo de representação. Ele mostra que não é bem assim, que isso vem de um pouco antes da fotografia, inclusive, e ele tenta analisar como que isso se deu a partir do surgimento da câmara escura, por exemplo. São textos bem importantes, um pouco densos, então, uma leitura um pouco difícil de fazer também. Essa aqui se chama A Triunfante. A Triunfante é um livro muito interessante, saiu também pela Iné, eu gosto muito da editora Iné. E eles trazem muitos livros de tradição italiana, contemporânea, mas também francesa. Esse é um livro bem bacana, bem interessante. Tem esse aqui que chama Inventário, da Francesca Cricelli. Que é minha professora, tradutora literária importantíssima da área do italiano e já posso considerar até minha amiga. É maravilhosa. E esse é um livro de poemas mesmo. A gente estava em Santa Catarina até ontem. Ela estava lá no evento com a gente. Sim, fala muito bem sobre tradução, sobre a relação nossa com a literatura contemporânea. Uma pessoa, assim, uma grande inspiração na pesquisa para mim. Esse livro aqui se chama Mudar de Ideia. A editora Iné tem livros com títulos muito bons. Sim, esse daqui é muito bom. E é de uma escritora do País Basco, se eu não me engano. Uma leitura muito legal. E essa é a tradução da Letícia May, que também é uma importantíssima tradutora literária aqui da área no Brasil e tal. Muito interessante. E a capa é linda também. Na verdade, a Iné é minha editora preferida. Tem esse aqui agora. Esse livro aqui, ele é muito problemático e zoado. Na verdade, eu não sei porque a gente não se livrou dele. Porque ele fala sobre o Império Português, mas de um jeito muito... assim, muito como se fosse muito bom, assim, o Império Português ter devastado tudo aqui em vários outros lugares do mundo. Eu acho que eu ganhei de alguém esse livro, não sei de quem, não sei porque ele tá aqui, acho que ele não vai mais compor na nossa biblioteca. Como Portugal forjou o primeiro Império Global. Cara, parece uma merda isso, né? Cara, que merda. É isso. Continuando. Aqui a gente tem 2 gramáticas do Celso Cunha, acho que esse era seu, né? Sim. E da Ivone Machado em algum momento. Tá escrito Ivone Machado no miolo, acho que não era seu. Pô, eu comprei no Essa aqui, essa aqui é uma edição mais recente que eu tenho, que eu comprei na época da graduação também. A gente acabou mantendo as duas, Nossa, porque sim. Esse daqui tá assim, lápis de cor, caneta. As gramáticas dessa casa em geral elas estão bem usadas e arregaçadas, assim, porque a gente usa muito para preparar a aula, né, e coisas do tipo. Eu tive um período muito curto da minha vida em que eu cheguei a dar aula de português, mas a Raquel teve mais esse... O meu não foi tão curto não, e até hoje ainda uso bastante gramática no geral pra pensar o que eu vou escrever. E eu dei aula há alguns anos, assim, de cursinho e reforço escolar. Esse aqui é a edição da Albu de Os Sertões, do Euclides da Cunha. Eu acho engraçado, um aluno meu falou esses dias que tava querendo ler esse livro e tal, eu tava falando pra ele que isso aqui é muito chato. É uma obra que as pessoas compram, assim, porque elas gostam de ler Guimarães Rosa, elas acham que é parecido, mas eu não consigo nem tirar o livro aqui dentro. Nossa, e tem comentários da Valnice Nogueira Galvão, que é uma crítica literária também muito importante. Sim. Gosto da edição. Essa é a edição mais completa, assim, mais importante que tem atualmente. Demais. E não é tão chato não, assim, pra quem gosta de ler umas coisas mais chatas, tipo eu, assim, eu acho muito legal, mas... Na verdade não é um livro chato não, assim, eu achei muito legal quando eu li, faz um tempo, né, mas ele fala sobre a terra do sertão, e pra contar a história era uma espécie de jornalismo, né, o Euclides da Cunha foi como jornalista pra documentar a Guerra de Canudos, a partir da figura do Antônio Conselheiro. Então são 3 capítulos, o homem, a terra e a luta. E aí ele descreve de um ponto de vista que era para ter sido jornalístico, mas ficou bastante literário, esse aspecto muito importante da história do Brasil. É um pouco cansativo, assim, mas muito interessante. Eu gostei muito de ler. A edição é muito bonita. Agora tem um outro livro aqui de história da literatura, se não me engano, literatura europeia e Idade Média Latina. Esse daqui foi meu melhor amigo também por muitos anos. Quando eu estudava latim, a gente pensava também na recepção dos clássicos. A maioria das pessoas queria separar os clássicos, porque é contemporâneo e acho que por isso que eu larguei essa área mesmo. Mas eu li quase inteiro isso daqui e mostra a relação da literatura latina com a Antiguidade Tardia, a literatura medieval, a literatura europeia, até chegar no romantismo. Esse livro do Curtius saiu pela EDUSP, é uma leitura fundamental para quem quer estudar a recepção dos clássicos. Gostei muito, muito dessa leitura, muito completa, um livro de consulta, assim, maravilhoso.
Esse aqui é um catálogo da artista contemporânea Lia de Castro. É uma mulher trans, ela estava em exposição lá no MASP há pouquíssimo tempo, eu acho que foi no final do ano passado. Eu comprei esse catálogo, na verdade, porque eu estava escrevendo um artigo para publicar numa revista e eu queria fazer uma análise de uma artista contemporânea para concluir ali o texto. Posso até colocar o texto na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse em ler um artigo acadêmico meu, por alguma razão. E aí eu peguei esse livro aqui para ler alguns artigos sobre ela, ter algum embasamento para falar. Bem interessante, vocês deviam dar uma pesquisada a respeito. Aqui tem 2 livros de um autor japonês do século XX também, moderno, chama Osamu Dazai, O Declínio de um Homem, que ele é muito mais famoso. Esse aqui é um romance quase autobiográfico sobre o suicídio dele. É um livro bastante pesado, assim, mas é uma leitura incrível, sensacional. Esse eu li já há alguns anos. Esse aqui eu nunca li, na verdade eu comprei ele recentemente, não tive a oportunidade de ler ainda, mas é um livro chamado Mulheres e, se eu não me engano, são alguns contos dele. Aí aqui a gente tem 2 livros da escritora Jory Jin, que são 2 livros, uma escritora marxista, para falar sobre a questão da organização política. Então, para você que tem interesse em fazer esse tipo de coisa, né, de militância, de trabalho político, ela tenta trabalhar muito essas questões em 2 livros, né? Um se chama, na verdade são 3, tá? No Brasil, o terceiro da trilogia, que na verdade é o segundo livro que foi lançado na ordem, se eu não me engano, ele não foi traduzido ainda. Mas o primeiro se chama Multidões e Partido, um ensaio sobre a organização política, e o outro se chama Camarada. Então esse aqui se trata mais... Um ensaio sobre pertencimento político. Isso, um ensaio sobre pertencimento político. Esse aqui fala mais sobre a questão organizacional como um todo, né, do partido. Esse aqui eu não li ainda, tá? O Camarada fala mais do indivíduo, né, da pessoa, da questão do acolhimento, da questão da autoestima e do trabalho político enquanto indivíduos, né. Ele é um livro essencial, assim, muito bom. Aqui a gente tem 2 livros do Charles Dickens. Esse aqui é um cântico de Natal, né? O original chama Christmas Carol. Que normalmente é traduzido como um conto de Natal, né? Aquele que tem os fantasmas e tal. Teve até uns filmes recentes, desenhos recentes, não assisti. Mas essa edição é muito bonitinha. Esse aqui é uma edição interessante que eu comprei, porque é um romance do Charles Dickens chamado Oliver Twist. Mas esse aqui não é um livro, uma tradução comum, né? É uma tradução do Machado de Assis. Mais um Machado perdido por aí. É uma tradução incompleta, na verdade. O Machado ele publicava essa tradução em folhetim, então saía capítulo por capítulo no jornal. Ele não chegou a terminar, não sei se porque ele morreu, ele só abandonou o projeto. É um pesquisador chamado Ricardo Lísias, né? Ele meio que tentou concluir a tradução na forma como o Machado estava trabalhando. Porque o Machado traduzia esse livro com muita liberdade criativa, por assim dizer. Ele altera muito o texto, né? Principalmente para caber no formato de folhetim da época. Isso aqui para mim é interessante porque a gente tem falado muito sobre tradução, né? A Raquel trabalhou muito como tradutora jurídica também. Tradutora técnica, né? Tradutora técnica. E eu nunca trabalhei com tradução, mas eu cheguei a estudar sobre isso na graduação, né? Eu fiz uma disciplina de estudos tradutológicos. E eu comprei na época porque o trabalho final da disciplina foi traduzir um capítulo ou algumas páginas, não lembro, do Oliver Twist, tentando trabalhar com algumas questões de abordagem temática, assim. Isso aqui é bem interessante, mas não é bem um livro que você pega só pra ler, assim. Acho que deve ter uma tradução um pouco mais direta. Quando eu li o Oliver Twist, eu comecei por essa e é muito difícil. Eu acho que você não mencionou, talvez nem todo mundo sabe que é um folhetim, era a maneira como saíam os romances dos jornais, né? Então era meio uma lógica de novela, que não era muito a ideia do romance na Inglaterra. Então é uma tradução um pouco difícil de acompanhar, e aí eu mudei pra uma outra quando eu li. A lógica do folhetim, inclusive, tem um pouco aquela coisa, né, aquela coisa do cliffhanger, né, então de ter um capítulo que no final ele deixasse a pessoa interessada em comprar o próximo, né, pra continuar lendo. Então ele provavelmente alterava muito a forma de contar essa história, né, ao longo da tradução, para manter esse interesse do público também. Era mais ou menos dessa forma que era publicado várias das obras do Machado, inclusive. Agora eu estou aqui com 2 livros do George D.G. Huberman, que é um crítico de arte, crítico de estética, né, na verdade. Ele é um dos mais importantes, assim, da contemporaneidade. Ele é um cara que junta 3 referências muito importantes para ele, que é o Walter Benjamin, que é um autor que eu já mencionei anteriormente, o Ari Warburg, que é um historiador da arte também bastante importante. Acho que do Ari Warburg eu não tenho nenhum livro dele aqui. E tem um terceiro agora que eu me esqueci. Mas esse aqui se chama Diante do Tempo, História da Arte e Anacronismo das Imagens. Ele vai falar sobre a questão do tempo, né, a análise da obra de arte ao longo do tempo. E esse se chama Quando as Imagens Tomam Posição, chama O Olho da História. Então ele vai analisar um pouco a questão da obra de arte a partir da figura do Brecht, que eu mencionei anteriormente, né, e como ele se posicionava politicamente enquanto ele produzia arte. No caso, ele produzia poesia e peças de teatro também. É muito bom. Agora tem esse livro aqui.
Esse é meu, é um livro italiano, chama L'età sottile. Acho que é um dos meus livros italianos preferidos. Ele é assim, um romance bem comercial e ele saiu por uma editora que também não é muito grande, mas ele conta a história de um menininho que quer ser mágico, tipo um Harry Potter italiano, assim. Eu gostava muito e aprendi muito italiano com esse livro também. Esse aqui se chama Aprender a Aprender, Formação para a Autonomia. Esse comprei na Feira do Livro. É um livro de atividades bem legal. Quando eu olhei o título, eu achei bem legal, e quando eu folhei, eu não gostei tanto. O ensaio é legal, o ensaio que começa é bem legal. Depois é a atividade, né? Livro didático. Esse aqui é um livro que eu falo muito no canal, acho que eu já fiz vários vídeos sobre ele. Inclusive, eu comecei uma série de vídeos, que eu só fiz um até agora, mas eu quero continuar. É um livro que se chama Sintaxe da Linguagem Visual, da Donis Adonis. Ela tem... É um livro que, se não me engano, é muito estudado na área do design. Ela fala muito sobre a ideia de ensinar a enxergar, a ver e a desenhar com um pressuposto universal, né? Com uma linguagem universal. É um livro que eu acho muito bom. Eu me pauto muito a partir dele para pensar as minhas aulas, a forma como eu ensino desenho. Eu posso falar mais sobre ele eventualmente, mas já tem um vídeo no canal, vou deixar também o link na descrição e ele passando aqui na tela para vocês poderem assistir depois. Eu prometo que um dia eu continuo essa série. Vai continuar na Casa Nova. Aqui eu tenho a obra do João do Rio, que é um cronista, também um escritor, né? Um cronista carioca, lá do Rio de Janeiro. Ele, inclusive, foi autor homenageado da Flip, se eu não me engano, do ano passado, ou desse ano, não tenho certeza agora. Flip, para quem não conhece, é a Feira Literária de Paraty, né? O evento literário mais importante do país. E é um autor um pouco esquecido, assim, até porque ele viveu muito pouco, eu acho que ele morreu com 30 anos, mais ou menos, e que ele tá ali no mesmo período do Machado de Assis, por exemplo, né? Mas acabou ficando um pouco apagado, mas é um autor brilhante, assim, excelente. Muito interessante para quem se interessa pela relação entre espaço e literatura, espaço e produção literária. É maravilhoso mesmo. Aqui eu tenho a poesia completa da Emily Dickinson, é uma escritora estadunidense também, que poeta, na verdade, né? Eu gosto bastante, eu já tinha lido alguns poemas dela. E aí eu assisti uma série da Apple, que é muito boa, chama Dickinson, né? Que é com aquela atriz que faz a voz da Gwen, da Spider-Gwen no Aranhaverso. Esqueci o nome dela agora. E é uma série meio de comédia, assim, meio biográfica, né, da escritora. Muito, muito legal mesmo. A poesia dela, assim, é um trabalho primoroso. Esse é só o primeiro volume, inclusive tem um segundo que também envolve, acho que os diários, se eu não me engano. Que esses aqui são os fascículos, porque também tem uma questão filológica interessante, não sei se você leu sobre isso, mas ela tem uma maneira de escrever, ela escrevia pra ela mesma, né? E ela transformava, ela fazia como se fosse uma costura, um livro manual, junto de algumas flores, algumas coisas que ela coletava, era uma poeta bastante solitária, né? E aí aqui são as publicações dos fascículos, e o outro volume são que não estavam em fascículos, porque ela não tinha conseguido trabalhar filologicamente o texto, digamos assim. E essa é uma edição bilíngue, linda. Foi um presente de Dias Namorados. Aqui a gente tem os 3 livros do Dostoiévski que a gente tem, que se chama Noites Brancas, é um romance, né? Difícil. Memórias do Subsolo. Difícil também. Muito mais difícil, inclusive. Esse se chama Um Jogador. Esse aqui é Esse você leu? Nossa, não. Esse daqui fácil, maravilhoso, incrível. Fácil no sentido de dar pra você ler e se conectar bastante com a história, assim, eu gostei muito. E é um livro sobre apostas e relação com apostas, vício em apostas. É muito interessante, muito atual. Gostei desse que é muito bom. Aqui eu tenho uma coletânea do Sherlock Holmes completo. Confesso que eu comprei isso aqui numa época em que eu era adolescente ainda, eu gostava muito de Doctor Who. E aí eu esqueci o nome do cara agora que comandava o Doctor Who, acho que era o Steven Moffat, que ele também estava comandando aquela série do Sherlock com o Benedict Cumberbatch. E aí eu fui atrás de ler. Esse aqui é muito bonito, mas também é aquela edição que tem a folha muito parecida com folha de Bíblia, né? Muito fininha, não é tão agradável assim de ler enquanto objeto. Tá em inglês, né? Acho que não deve ser também a coisa mais fácil do mundo. Não é. A questão da língua, assim, pra quem sabe inglês não é tão difícil, não. Até aqui tranquilo. Mas tem um em português aqui que eu acho que é seu, que é o Cão dos Baskervilles. Esse daqui é o que eu mais gosto dele, mas não sei de onde veio esse. Também é da Ática, também tem uma ilustração bem medrosa de feio. Pô, esse você não acha feio? É bonitinho, gostei. A arte é bonita. Dentro é mais bonito. Agora tem um livro aqui, História Geral do Teatro, volume 3. Parece um caderno. Esse daqui era um livro do meu professor de inglês. Meu professor de inglês da adolescência, quando ele faleceu, a irmã dele me disse pra ir até lá, até a casa dele, pegar os livros que eu fosse querer, porque ele era a única pessoa que tinha uma relação com livros. E esse daqui era um livro que era especial pra ele, porque ele tinha vontade de estudar teatro e ser ator, enfim. Aí eu peguei.
Isso é uma cartilha que eu peguei. Um mundo maravilhoso para a infância. É um livro de histórias pra infância que tinha na minha casa, quando eu era criança, os poucos livros que tinha lá. E aí eu peguei pra mim, mas é um livro que é como uma cartilha antiga, acho que é dos anos 80, não sei. Mas é bonito. Esse aqui é um livrinho de poesia de um amigo nosso, da graduação, o Edu Macena. Abraço, Edu, se estiver vendo esse vídeo. Tem dois aqui, porque na época eu comprei um, a Raquel comprou um, a gente veio morar junto, inclusive tá com um dedicatório e tal. Sim. Um livro muito bonitinho de poesia do nosso amigo poeta, artista também. É. Essa aqui é uma coletânea publicada pela editora Lava Palavra também, chama Marxismo, Psicanálise e Revolução. Tem vários artigos de vários escritores e acadêmicos da área de psicanálise, principalmente para quem tem interesse nesse tipo de tema. Está muito ligado também, né, aos estudos sobre marxismo contemporâneo. Esse daqui é um livro que saiu pela Todavia, é de ficção italiana contemporânea, chamada Estrangeira, é da Cláudia Durastanti e foi traduzido pela Francesca Cricelli, que eu mostrei o livro de poemas esses dias, esse momento aí. E é um livro muito bom, assim, é autoficcional e fala sobre uma moça que tem descendência italiana, mas ela é dos Estados Unidos, uma relação muito interessante e não estereotipada com relação a isso. E ela é filha de um casal surdo. E aí ela fala um pouco sobre essa experiência de ser uma pessoa que é ouvinte e é filha de pais surdos. É muito interessante, uma autoficção bem bacana. Esse aqui também é da Inés, se chama Inverno em Sokcho. Eu não sei se é assim que pronuncia. É uma cidade que fica na Coreia do Sul. Eu comprei esse livro, ele é bem curtinho, é um romance assim, muito curtinho, é bem coisa de contemporâneo mesmo, da Elisa Chua do Sapan. Eu gosto muito dessa literatura que chamam de literatura do interlugar, né, que tem muito a ver com filhos e netos da diáspora. Então essa é uma escritora que é descendente de coreanos, mas é descendente de sul-coreanos, né, e ela é francesa. Então ela fala um pouco sobre essa experiência também. Não chega a ser autoficção, mas tem muitos elementos autobiográficos também, né, nessa narrativa. Muito legal. Um livro bem pequenininho. Os livros se relacionam um pouco nesse sentido, né? Que eu falei agora. Esse aqui é do Terry Eagleton, se chama Marxismo e Crítica Literária. O Eagleton é um escritor, um teórico, né, inglês, também muito importante para a crítica literária. Esse livro aqui ele é bem introdutório para pensar a crítica literária a partir do materialismo histórico. Muito fundamental. Essa foi, digamos, a minha primeira leitura aqui no mestrado, graças ao Hiro, porque eu fui estudar contemporânea muito por gostar de ler e não tanto por saber pesquisar teoria literária, né? E o Hiro tem me ajudado muito nesse sentido com essa nossa biblioteca. Porque essa é uma questão curiosa, né? Porque eu fiz pesquisa em teoria literária durante a graduação, mas é um caminho que eu não continuei percorrendo, né? Teve todas as questões ali de como estava a universidade depois da eleição de 2018, a questão da pandemia, tudo que fez eu mudar muito meu percurso acadêmico. Acabei indo para a área de pesquisa em ensino de arte mesmo, né, na educação, mas eu gosto muito ainda de teoria literária, mas acabei não percorrendo esse caminho. Só que aí eu já tinha um monte de livros de teoria literária, então quando a Raquel foi para o programa de literatura, que ela está pesquisando agora literatura italiana, muitas das coisas que ela precisava ler a gente já tinha. Então isso foi uma coisa muito boa, né? Porque os livros, eles nunca perdem o sentido, né? Eles estão sempre ali para alguma coisa ainda. E a gente acaba se ressignificando, assim, dentro da nossa própria biblioteca, de revisitar os livros e lembrar que a gente tem. É um movimento muito legal. Esse aqui é outro livro, se chama The Art of Dramatic Writing, do La José Gris. É outro livro que eu comprei na época, que eu tava muito com essa coisa de escrever, né? Eu gosto muito de pensar escrita criativa. Esse aqui especificamente sobre roteiro, né? Roteiro de televisão, roteiro de cinema. É um livro bem interessante. Nossa, que coisa mais legal! Descobrindo agora o livro. Não sabia. E agora esse aqui que se chama Notas para o Naufrágio. Notas para o Naufrágio, do David Enya. É um livro que conta a relação da ilha de Lampedusa com a Itália contemporânea. Lampedusa é onde chegam os barcos que vão com os imigrantes da Líbia, de vários lugares da África, mas que saem do porto da Líbia. E eles entram pela ilha de Lampedusa, que é o primeiro território italiano ali no mar Mediterrâneo, né? E é um espaço, assim, completamente esquecido pelo governo, mas era antes uma ilha paradisíaca para passar o verão europeu. E aí esse lugar foi ressignificado com essa onda de imigração, né? E esse livro é uma ficção jornalística, assim, né, desse cara que é o David Enya. Ele é um jornalista e ele conta um pouco da relação dele com esse espaço da ilha e com a família. O pai dele foi médico nessa ilha, médico da Cruz Vermelha, se não me engano. E é uma relação bem próxima entre a saúde pública, o imaginário da ilha. É um livro maravilhoso, muito sensível, muito pesado, mas muito bom. Também pela editora aí, né? Minha editora preferida, como vocês podem ver. Que
cheio de anotação porque eu uso em aula, né? Como é um livro em italiano, quando eu trabalho alguns temas que tem a ver com isso, né? Com imigração. Mas em específico, esse daqui eu uso muito pra falar sobre esportes, porque esse cara é um jornalista esportivo e tem uma relação muito forte com o futebol. E aí tem um trecho que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, que é ele jogando bola pela primeira vez ali naquela ilha, ficando adolescente. É muito legal. E aí por isso que tá marcado, assim, aqui onde tem o post-it, é o que os meus alunos leem em italiano e a gente discute depois. Agora a gente tem um livro aqui que é o autor que dá o nome para o nosso cachorrinho, o Epicuro. Sim, o Epicuro. Na verdade, quando eu adotei o Epicuro, a gente fez uma votação lá em casa, eu morava com minha mãe. E aí era a gente tinha as opções, era Epicuro ou Virgílio. E aí todo mundo odiou muito o Virgílio por alguma razão, que foi o Epicuro, que é um filósofo grego, que não tem muitas obras que restaram, né? Muito do que a gente sabe de Epicuro veio de uma recepção de autores latinos, e o que sobrou dele foram as cartas ensinando os discípulos dele no jardim. Ele era um filósofo, né? Que acreditava muito na beleza das coisas comuns, na relação com a natureza, e aí ele tem algumas cartas em que ele ensina isso. Como vocês podem imaginar, nosso cachorro tem tudo a ver com ele. Esse aqui se chama O Artista Improdutivo, da Laura Erber, que também é uma crítica literária, crítica de arte. Fiz um vídeo sobre o artista improdutivo, em que eu discuto um pouco esse texto. Eu não vou me lembrar exatamente qual que é o vídeo, mas se eu achar eu coloco ele na tela e na descrição também. São vários artigos, tá, em que ela vai falar sobre arte contemporânea, principalmente. Eu comprei especificamente pelo último texto, que tem o título do título do livro mesmo, né? É muito legal, gente, é uma escritora assim, muito boa da ensaística contemporânea, né? Aqui a gente tem alguns livros da Annie Ernaux, que é Nobel de Literatura, né? Acho que talvez você já tenha ouvido falar por conta do período que ela ganhou o Nobel, que eu acho que foi alguns anos atrás, eu não lembro agora. 2022, talvez, eu não lembro. Acho que foi. O mais famoso é esse aqui que chama O Lugar, foi o único que eu li, Na verdade não, o mais famoso é esse aqui, o Acontecimento. Então eu errei, é esse aí que eu li. Então, o Lugar é mais famoso entre nós, assim, que a gente pensa espaço e literatura, que esse é o meu tema de pesquisa. Mas esse daqui é o mais famoso. É o do pai delas. Não, esse daqui é sobre aborto. Ah, e não. ela escreve Tá. a experiência do aborto e a relação da mulher com o corpo feminino e com a relação com a saúde. É um livro bem pesado, não consegui ler até o final e ele é minúsculo. Eu acho que esse era o mais famoso dela, por isso que eu li. Não, você leu porque eu falei pra você ler. É verdade. Ela tá pequenininha, né? Os livros dela são bem pequenininhos, assim. Ela é autora aí da autoficção, né? Acho que os que tem aí agora, mais famosos. Os livros bem tranquilos de ler, assim, da editora Fósforo, tá? A editora que publica livros muito bonitos, assim. Aquele do John Berger, né? Que eu falo muito sobre ele, também é da mesma editora. Costuma ser um pouco caro os livros. Mas são simples. Mas o projeto gráfico é maravilhoso também. Mas o lugar é muito interessante, porque ele fala sobre ela, né? Conta a relação dela com o retorno à casa, né? Ela foi estudar na universidade, foi trabalhar como intelectual, e a família dela era pobre, né? E aí ela fala um pouco sobre como ela foi acessando novos lugares a partir do estudo acadêmico. É muito interessante. Pra gente que tem uma trajetória relativamente parecida, é uma leitura bem intensa. É uma escritora francesa, aliás. Agora tem esse aqui, que é a Medea, do Eurípides. Mais um livro clássico que eu li quando eu estudava letras clássicas, teatro grego. Bem importante e famoso. E aqui tem 2 livros da Conceição Evaristo, escritora brasileira muito importante, contemporânea, tá? Tem o Ponciá Vivêncio e o Olhos d'Água também. O Olhos d'Água acho que é o mais famoso dela, inclusive há narrativas aí belíssimas também, tá? Ela que cunhou o termo escrevivência, né? Uma autora muito importante também da nossa contemporaneidade. E aí, por falar em Conceição Evaristo, esse aqui é o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Francis Fanon. Inclusive, tem poucos livros, né, na nossa vida, assim, que realmente transformam a nossa percepção de mundo e das coisas. Pra mim, esse livro do Fanon foi um deles, né? Mas foi um livro que eu li na época da graduação, nos estudos de literatura africana. Mas depois eu fui me aprofundando muito mais na obra do Fanon, principalmente depois de descobrir que o Paulo Freire, né, a Pedagogia do Oprimido, né, que é a obra mais importante dele, foi um texto que ele escreveu muito inspirado depois de ter lido o Fanon, né? Então, eu até fiz esse caminho contrário, assim, de voltar para a obra dele depois. E essa é uma edição mais recente, né? O Fanon, ele estava fora de publicação, assim, fora de circulação por muito tempo. A editora Ubu relançou o Pele Negra e Máscaras Brancas. Leitura, assim, essencial para entender o racismo, principalmente. Esse aqui é um livro do Faulkner, chama O Som e a Fúria. Eu fiquei interessado pelo Faulkner por uma coisa um pouco aleatória, assim, porque durante a graduação eu tive que fazer um trabalho sobre o Murakami, o Haruki Murakami, que é um escritor que é bastante famoso, né, escritor japonês, que eu não gosto muito, inclusive. Eu tenho um livro dele aí, mas não é um autor que eu gosto muito, assim. A minha antiga orientadora de pesquisa, ela traduzia muitos livros do Murakami, que tem publicado pelo Brasil.
então eu acabei indo atrás. E durante a graduação eu tive que fazer um trabalho sobre ele, sobre o Murakami. E eu não queria fazer, né, porque eu não gostava muito. E aí eu descobri na época que um dos contos do livro que a gente estava lendo, eu não lembro agora o nome do livro, tinha uma adaptação em filme pro cinema coreano. E foi numa época em que o cinema coreano estava muito em alta, né, o cinema sul-coreano, que por conta do Parasita e tal, que era um filme chamado Burning. Não sei se tinha um título em português, esse era o título que eu achei na época. Tem o mesmo ator lá que faz o The Walking Dead, né, aquele menino que é estadunidense descendente de coreanos, esqueci o nome dele agora, Steven Yeun. E é uma narrativa que é uma adaptação de um conto do Murakami, que eu descobri depois que o conto do Murakami era uma releitura de um conto do Faulkner. E eu lembro que eu li o conto do Faulkner, eu li o conto do Murakami para poder escrever esse trabalho. Isso me deixou muito interessado depois em conhecer o autor. É um vencedor do Nobel também, Nobel de Literatura. Esse aqui é um romance que ele publicou, chama O Sonho e a Fúria. Muito legal também. Não sabia nada disso. E aqui tem a Silvia Federici, Caliban e a Bruxa. Silvia Federici, importantíssima marxista, que fala sobre a relação da mulher com as bruxas e com o trabalho e com a maneira como as mulheres velhas são vistas na sociedade e como o capitalismo só é capaz de existir em cima da opressão das mulheres, né? Então ela teoriza muito sobre essa questão do patriarcado ter vindo antes do capitalismo, e essa é a análise que ela faz a partir de uma pesquisa que é a pesquisa da vida dela, né? Que é o Caliban e a Bruxa, a relação das mulheres ali na formação da Idade Média e desse início de capitalismo. É maravilhoso esse livro. Foi uma tradução muito bem feita, uma edição também maravilhosa, ilustrada. Realmente é um livro perfeito, assim, gosto muito. Esses aqui são 2 outros livros dela. Esses são livros mais recentes, né? Que falam sobre esses mesmos temas, mas com ensaios mais contemporâneos, né? Relacionando aí o trabalho. Tem um livro que eu não tenho, que eu sempre penso vou comprar físico, né? Mas chama Ponto Zero da Revolução, que fala mais sobre trabalho e a relação das mulheres com o trabalho doméstico, que é maravilhoso. E seria o terceiro entre esses 3 livros, né? Tem um projeto gráfico bem parecido, só que é azul. Vou comprar nessa feira do livro. E tem esse aqui que chama Quem Deve a Quem. Né? Que é o livro mais recente dela. Já é um projeto gráfico diferente, mas tem ensaios de outras autoras, né? Em que se fala sobre a relação mais econômica de trabalho e trabalho não remunerado das mulheres. É bem interessante. Agora a gente tem aqui os livros da Helena Ferrante, escritora muito famosa aí. A Amiga Genial. Esse acho que é o que fez a Itália ficar muito famosa aí na área da literatura. A Amiga Genial, essas aqui são as edições em italiano dessa tetralogia napolitana, eu só tenho 2. Mas foi o primeiro livro que eu li em italiano quando eu era estudante. E até hoje é um livro assim que os alunos gostam muito e pedem muito pra falar. Muita gente me pede pra fazer curso só sobre ela. E talvez um dia eu faça, mas é uma leitura maravilhosa. E é uma espécie de romance histórico, assim, que conta a partir da relação de 2 amigas a história do pós-guerra italiano ali, a partir dos anos 50. Bem interessante, focado em Nápoles. A relação de Nápoles com a máfia e com o desenvolvimento da Itália. É bem interessante. Esse é o mais famoso dela, mas tem outros livros dela aqui, como Um Amor Incômodo, que é, acho que o primeiro romance dela, bem pesado, fala sobre violência sexual, e ela sempre tem esse foco ali na vivência feminina, vivência e maternidade. É bem interessante esse livro aqui, é bem pesado. Tem esse outro aqui que chama Os Dias do Abandono, que é um livro mais recente, mas esse eu não li, então não sei muito bem do que se trata. E eu gosto muito da Helena Ferrante. Eu não li os livros dela ainda, mas a gente assistiu junto a série da HBO, da Amiga Genial, que é sensacional também, muito bom. A gente não terminou, né? Faltou ver a última temporada, na verdade. É verdade, a gente não terminou. A gente só lê. E esse aqui que eu tenho é uma edição pocket do Capão Pecado, do Ferrez, que inclusive é um autor muito importante da nossa literatura periférica, né? O Ferrez, inclusive, acho que muita gente deve conhecer, tem um canal grande no YouTube, né? Acho que as pessoas conhecem ele mais por esse caminho, mas na universidade também se estuda muito, né? Por conta desse gênero, que não chega a ser bem um gênero, né? É mais uma questão, assim, de que a contemporaneidade está trazendo muitos desses escritores que vêm da periferia, né, que vêm das favelas e escrevem sobre essa realidade. E esse aqui é um dos textos fundadores, assim, sensacional esse aqui, gente, recomendo muito. Eu tenho aqui 2 livros do professor Sérgio Ferro, que é um arquiteto da USP que escreve muito sobre... que ele é muito famoso pelos textos sobre arquitetura, mas aqui eu tenho 2 livros dele que chamam Artes Plásticas e Trabalho Livre. Acho que no começo do canal tem um vídeo lá que eu falei sobre isso. Não vou linkar o vídeo não, porque é um vídeo muito antigo, a qualidade dele não tá muito legal. Eu posso falar sobre ele de novo eventualmente. Mas ele tenta analisar um pouco alguns períodos, alguns artistas de alguns períodos históricos do Renascimento, até o período ali do Manedo e do Cubismo Analítico, né? Do ponto de vista do trabalho, da fatura manual mesmo. Então isso me
interessa muito a pensar em história da arte, né? História da arte não só aquela coisa romantizada, né? Como o Gombrich faz, assim, da nossa história, mas se realmente pensando nas condições de trabalho que esses artistas tinham no período em que eles produziam arte. Recomendo muito, assim, que pra quem tem interesse, apesar de ser um texto bastante denso, tá? Quando o Hiro leu esse livro, ele falava do Sérgio Ferro, assim, o dia inteiro. Sim, o tempo todo. Foi logo que a gente se mudou. Eu quase tornei ele o meu tema de pesquisa no mestrado, mas acabei mudando depois. Aqui tem a Dama das Camélias. Ah, é a Dama das Camélias, clássicos para um jovem leitor. Veja que eu sou meio apegada com as coisas de quando eu era jovem, né? E quando eu era jovem eu gostava muito de romantismo. Esse do Alexandre Dumas Filho é um dos clássicos do romantismo francês. Essa é uma edição para jovens, então é uma adaptação literária que veio também do PNLD, né? Também da escola, e conta a história de uma mulher que era uma prostituta e se apaixona por um cara ali e tal, e é uma relação de amor que eles têm, e também virou uma ópera. Então, quando eu era adolescente, eu li isso daqui, aí depois eu li o original, e li muitas coisas de romantismo francês, e foi aí que eu pensei que eu gostava muito de literatura. Muito legal esse livro. E aqui eu falei, né, que eu tenho muito interesse por urbanismo. Isso aqui é um outro livro, se chama Reinvente Seu Bairro, Caminhos para você participar do planejamento da sua cidade. É um livro muito bonito Que também. coisa legal! Isso aqui é muito legal. Comprei alguma feira do livro da USP também. A gente fala muito da feira do livro da USP, que é um evento que tem aqui em São Paulo, dentro do campus da USP, todo mês de novembro, vai ser mês que vem, inclusive. E todas as editoras trazem geralmente o catálogo completo com 50% de desconto. Então a gente, às vezes, esbanja muito e acaba comprando muito livro que a gente acaba não lendo. Por isso que a gente tem 1000 livros em casa, né, gente? Exatamente. E aqui eu tenho o Realismo Capitalista, né? Livro que está muito famoso recentemente aí do Mark Fisher. É um livro que ficou famoso pela frase, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Apesar que essa frase não é do Mark Fisher, né? É do Frederick Jameson, que é outro escritor aí da crítica de estética, né? Da crítica literária. Mas é um livro muito importante para entender principalmente sobre o neoliberalismo. E é um livro bastante acessível, tá? Eu acho que é uma leitura que, para quem não está muito aprofundado nesses temas e tem vontade de estudar, isso aqui é bem interessante. Ele vai falar especificamente sobre a realidade dele, da realidade inglesa, né? Então as consequências ali do governo da Margaret Thatcher na Inglaterra, na realidade, principalmente no campo da educação também, né? O livro é muito bom mesmo. E aqui a gente tem um livro sobre a Revolução Russa. Eu achei muito legal, mas eu não li inteiro. E ele conta um pouco a história da Revolução Russa desde o início até a consolidação do regime. Parece bem interessante, mas não li até o final. Aqui tem um manual de redação da Folha. Isso aqui é um livro bastante famoso também para quem quer treinar a escrita, né? E também para quem quer ser revisor. Eu comprei, na verdade, isso aqui por causa disso, quando eu fiz alguns trabalhos de revisão, mas é muito chato fazer revisão e aí eu acabei não usando tanto. Aqui a gente tem 2 livros do Rubem Fonseca, que se chama Agosto. Tem uma capa com a foto do Getúlio, eu não li esse livro. Ele é um romance histórico que fala sobre a morte do Getúlio. Esse aqui se chama Feliz Ano Novo, que é provavelmente o livro mais famoso do Rubem Fonseca. Esse aqui é bem interessante, tá? Mas ele é bastante violento, assim, pra quem gosta. É também literatura um pouco mais contemporânea, né? Aqui tem um outro livrinho italiano. Esse eu ganhei da minha aluna, do Giorgio Fontana, e eu não sei muito bem do que se trata porque eu ainda não li. E aqui tem um livro do Hal Foster que se chama O que Vem Depois da Farsa. Ele também, junto com o Georges de Huberman, ele é um teórico da estética muito importante contemporâneo também. Isso aqui é bem legal. Não cheguei a ler muito. Isso aqui eu li especificamente um artigo em que ele fala sobre a questão do museu, por conta de um texto que eu publiquei num livro recentemente. Vocês podem verificar também se quiserem, eu posso deixar o link na bio. Em que eu falo sobre a questão da fruição estética dos museus a partir da educação. E ele fala muito sobre essa noção do arquivo, né? O museu enquanto arquivo. Muito legal dizer, quando eu publiquei um capítulo de um livro, muito chique. Agora são os meus livros do Paulo Freire. Apesar de eu ter lido muito e ler muito Paulo Freire, eu não tenho tantos livros dele assim aqui na minha casa. Eu tenho o Pedagogia da Autonomia, que eu acho que é um dos últimos livros que ele publicou. Ele faz uma espécie de apanhado, assim. E esse livro é bastante acessível, viu, para quem nunca leu nada dele. É uma forma também de começar a ler. Eu não recomendo, geralmente eu não recomendo começar por ele. Eu recomendo começar pelo Educação com Prática da Liberdade, que é o primeiro livro do Paulo Freire. Foi a tese de doutorado dele. Ele transformou num livro posteriormente, né? Esse livro aqui traz todas as bases do pensamento freiriano que ele vai desenvolver ao longo da sua carreira. Aí eu tenho também o mais famoso, né, o Pedagogia do Oprimido, acho que provavelmente é a obra mais importante dele, que ele escreveu durante o exílio no Chile, durante a ditadura militar. Muito, né, eu acabei de falar do Francis Fanon, foi um autor que inspirou muito a escrita dessa obra. Tá? Isso aqui é provavelmente o livro assim, mais importante mesmo, mas ele é um pouco mais denso, tá? Uma leitura um pouco mais difícil de se fazer. É um pouco mais pesado mesmo. Eu comecei por esse e acabei não conseguindo concluir antes de ler as outras coisas. Ele traz muitos conceitos aqui já meio que com uma noção de que tá pressuposto. Isso. E pra quem nunca leu nada do Paulo Freire ou
da filosofia mesmo, né, da qual ele parte, fica um pouco difícil de entender. Por isso que eu sempre recomendo começar pela Educação como Prática da Liberdade. Esse aqui eu comprei porque eu comecei a ler ele no PDF e eu gostei tanto que eu fui atrás de ler ele físico. Se chama A Sombra dessa Mangueira. Esse livro aqui, ele é uma espécie de livro de memória. Ele começa a pensar a partir da questão da mangueira, né, a mangueira, a árvore que dá mangas, né, no caso. Como ele tinha essa árvore, como ele passava a infância sentado debaixo dessa árvore, e ele vai conduzindo essa narrativa para pensar todas as questões que guiaram o pensamento dele ao longo da sua vida, né? Então é um livro bastante poético, assim. Ele é um livro que fala sobre educação também, fala muito sobre neoliberalismo, mas ele tem uma escrita muito literária, assim. Acho que acabou virando recentemente meu livro favorito do Paulo Freire, apesar de eu não ter lido todos ainda. Esse aqui tomou um lugar muito especial, recomendo bastante também para quem tem interesse. Muito lindo. Esse aqui se chama Arte de Guerrilha, Vanguarda e Conceitualismo no Brasil, do Arthur Freitas, é um autor brasileiro também. Isso aqui é uma pesquisa de doutorado que se tornou um livro. Esse livro aqui também, para entender a arte conceitual no Brasil, né, que é um tema que eu tenho estudado por conta do mestrado, é muito importante. É muito importante, só que ele vai falar especificamente do contexto brasileiro. Então ele vai citar alguns artistas do período da ditadura militar e como eles agiram com o trabalho de intervenção pública durante esse período. Eu fiz um vídeo recentemente, não foi tão recente, na verdade, foi quando aconteceu a morte do Pepe Mujica, porque o Pepe Mujica foi um militante, né, de guerrilha também no Uruguai durante a sua juventude, né, com os Tupamaros, que é também um objeto de estudo lá do Cancer, que é meu trabalho de mestrado. Ele fala um pouco nesse livro também, então eu cheguei a mencionar um pouco nesse vídeo aí que está aparecendo em algum lugar na tela, eu vou colocar na descrição caso alguém tenha interesse. E aqui eu tenho 2 livros do professor Caio Gagliardi, que foi um professor nosso da graduação, né, um especialista em Fernando Pessoa. Ele é um baita professor, assim, eu me inspiro muito na didática dele, na forma como ele trabalha na sala de aula. A Raquel também foi aluna dele, né, acho que num curso diferente do que eu fiz. E ele tem 2 livros que ele escreveu, para ver como a gente gosta muito do professor, a gente compra, né, os livros que ele escreve. Esse aqui tem uma capa muito feia, tá? Com todo respeito, assim, um projeto gráfico horroroso. Uma coisa dessa. Mas isso aqui é muito feio, mas é um texto primoroso, assim, são vários ensaios, né, dele. Chama O Renascimento do Autor, né? Autoria, heteronímia e fake memoirs. Heteronímia tem a ver com aquela questão do Fernando Pessoa, que para quem não conhece, ele é um poeta que tinha a sua obra ortônima, né, que é as obras que ele assinava, os poemas que ele assinava como Fernando Pessoa mesmo. Mas ele tinha os heterônimos, que eram uma espécie de personagens, né, que ele criava, e tinha toda uma história de vida e toda uma obra literária a partir desses personagens. Então tinha o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro e o Ricardo Reis. E tinha outros também, né? Tinha o Bernardo Soares, que escreveu o livro do Desassossego. Depois, acho que não nesse vídeo, mas a gente vai chegar na obra do Pessoa também, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então ele vai falar muito sobre essa questão da autoria. E esse outro aqui se chama Fernando Pessoa e Companhia Não Heterônima. Então esse aqui faz um trocadilho, na verdade, porque é um livro que vai discutir várias questões sobre Fernando Pessoa, não em relação aos seus heterônimos, mas em relação a outros autores da história da literatura que dialogam de alguma forma com ele, né? Então vai falar sobre Virgílio, vai falar sobre Saramago, sobre Pirandello, né? Sobre Lord Byron e por aí vai. São vários pesquisadores, ele organizou. Provavelmente são vários orientandos de mestrado e doutorado dele e alguns amigos também. Pesquisadores do grupo de pesquisa que ele tem sobre Fernando Pessoa. O livro também, esse aqui é o projeto gráfico, é muito mais bonito. Agora entrando aqui finalmente na última estante. Mas como vocês viram, não é a última estante de livros, né? Mas é a última que aparece aqui nos vídeos. Mas é o que a gente vai conseguir mostrar por enquanto, porque eu tenho certeza que esse vídeo já está muito longo. Na Casa Nova a gente mostra o resto. Se vocês gostarem, né? Se vocês gostarem, comentarem. Se vocês estão vendo esse vídeo, trabalho aí não. Se vocês estão vendo esse vídeo até agora, deixa um comentário pra encorajar aí, porque a gente não sabe se vai fazer outro não. Então vamos ver se vocês vão gostar. É isso aí. Esse aqui é do Eduardo Galeano, bastante famoso também, chama As Veias Abertas na América Latina. Livro Talvez essencial as pessoas conheçam aí por causa da música do Baiana System, que fala sobre esse livro que eles mencionam. Tem uma música do Baiana System sobre esse livro? Você não gosta de Baiana System? É muito bom, Baiana System. Mas tudo bem também. Esse aqui se chama Do Realismo Capitalista ao Comunismo Ácido, o legado de Mark Fisher, que é uma pesquisa de mestrado do Antônio Galvão. Ele fez uma pesquisa no Direito da USP, né, lá no programa de pós-graduação em Direito da USP, pesquisando a obra do Mark Fisher. E para quem não sabe, Mark Fisher, ele se suicidou, né, acho que em 2017. E é um autor que veio muito da era dos blogs, então, exceto pelo Realismo Capitalista, que foi de fato um livro, né, ele escreveu muita coisa num blog que ele mantinha durante a juventude, e esse blog ele manteve, se não me engano, até a morte dele. Então, ao longo da escrita que ele produziu depois da publicação do Realismo Capitalista, ele chegou a avançar um pouco nos estudos dele, nas conclusões que ele tinha em relação ao comunismo, né, mas que ele nunca chegou a desenvolver tanto, né, até porque ele morreu.
mas ele falava muito desse termo de comunismo ácido. Então o Antônio Galvão fez uma pesquisa tentando desenvolver um pouco a partir do que ele não escreveu, né? Para tentar elaborar e entender um pouco do pensamento dele, que ele nos deixou. Assim. Partindo principalmente do pressuposto de que antes de publicar o Realismo Capitalista, muito do que está no Realismo Capitalista estava nos blogs dele. Então ele entendeu que o que ele estava produzindo ali estava para se tornar uma obra maior, provavelmente, mas que acabou nunca acontecendo, né? Então essa aqui é uma pesquisa de mestrado. Agora tem esse outro livro aqui. Ele chama O Homem do Renascimento. São vários ensaios sobre como era o Homem do Renascimento, né? Então, os vários tipos de trabalho que existiam e tal. Ganhei de uma aluna. Foi viajar pra Itália e me trouxe de presente. Eu preciso aprender italiano para poder ler esses livros aí. Tem um que é só sobre o artista do Renascimento e a relação do artista com o trabalho. Acho que dialoga muito com o professor Sérgio Ferro, porque é uma bibliografia bem importante nesse campo. Tenho certeza que sim. Preciso aprender italiano. Precisa. E aí tem esse da Hilária Gaspari, uma autora que a Raquel gosta bastante, né? Nossa, eu de gosto Felicidade. muito. Esse livro é um livro de uma escritora e filósofa também. Ela estudou filosofia na Universidade de Pisa, se não me engano. E ela fez esse livro para relacionar com a vida pessoal dela às escolas de filosofia, né? Então, cada capítulo ela tenta ser feliz a partir de uma teoria filosófica, né? Então tem a semana cética, a semana pitagórica, a semana epicurista, e é lindo, assim, lindo, lindo. A relação dela com a filosofia no mundo contemporâneo é, nossa, maravilhoso. Eu recomendei esse livro pra Raquel porque eu li a sinopse dele na internet e eu não li o livro, né? Eu só li a sinopse e falei, nossa, isso aqui é muito sua cara. E ela foi atrás pra E ler. era mesmo. E recentemente saiu esse segundo livro dela, né, aqui no Brasil, que chama Vida Secreta das Emoções. Que também é muito legal e ela tenta um pouco o divertidamente, assim, em versão filosófica. É muito divertido e cada capítulo é sobre uma das emoções que a gente tem. Então a nossa relação com o amor, a nossa relação com a nostalgia, a nossa relação com o ciúme. É um livro muito bom, assim, é basicamente uma divulgação científica de filosofia, né? E feita muito bem, também da editora Iné, os dois. E esse traduzido pela Letícia May, de maneira magnânima. Magnânima? Não, muito bom, essa tradução é muito boa. Esse daqui também eu ganhei de uma aluna, se chama Nessuna Sapraki Seikui, é um romance histórico que fala sobre uma criancinha que esconde uma outra criancinha na época do nazifascismo, na cidade de Siena. São dois amigos, né? Eles ficam amigos, um menininho é judeu, o outro não. E aí é um romance histórico bem legal, assim. Eu li logo que a gente se mudou, acho que foi o primeiro livro que eu li aqui em casa. Muito legal. Esse foi um livro da Natalia Ginzburg. Ah, da Natalia Ginzburg. Esse daqui eram crônicas que ela publicava no jornal e eles se reuniram também, a editora Iné. Sempre a editora Iné, né? Eles se reuniram nessa edição, crônicas e ensaios dela sobre a vida, né? Sobre o fazer artístico, sobre a relação dela com a cidade, sobre a relação dela com o ofício que ela tinha de tradutora, de editora. É muito legal. E esse outro livro da Natalia Ginzburg que se chama Todos os Nossos Ontens. Isso aqui é curioso, porque como eu assinava tag, eu ganhei esse livro. E na época eu dei de presente pra Raquel. Porque, enfim, é uma autora que ela sempre gostou bastante. E aí acabou voltando, né? Porque a gente ia morar junto. Uma edição também muito bonita. E esse daqui também é um livro de recolha dos ensaios dela. Muito legal. Se eu não me engano, é isso. Agora a gente vai entrar no Goethe, que é um autor alemão, muito importante. Inclusive, é curioso porque as obras que a gente tem aqui, né, Os Anos de Aprendizagem, de Wilhelm Meister, que é um romance fundador, né, do romance de fundação, romance fundador do romance de formação. Esse livro é maravilhoso. Ele conta a história do Wilhelm Meister e da maneira como ele se torna um adulto ali, né? E é um romance maravilhoso, tem uma relação muito próxima com o teatro, porque Goethe era também um escritor de teatro. É maravilhoso e eu fiz as matérias sobre romance, sobre teoria da literatura, as poucas que eu fiz era com um professor especialista nisso, que era o Marcos Mazzari, que eu mencionei há pouco, assim. Tem muito a ver com o Fausto, né, que também é um livro do Goethe, que a gente vai comentar daqui a pouco. O Fausto é o livro clássico aí sobre o mito fáustico, né, que é sobre o pacto com o diabo e tudo mais. O professor Mazzari, que foi quem nos deu aula sobre isso, é o maior especialista de Fausto aqui no país. E isso aqui é uma peça de teatro, né? São 2 volumes. Uhum. O segundo eu nunca li, na verdade, mas o primeiro é uma leitura, assim, muito importante. Pra todo mundo que gosta de teatro, eu recomendo muito, embora a tradução seja um pouco difícil, assim, é um texto bastante denso, né? Uhum. Inclusive foi feito pela Jenny Clabin, que, pra quem não conhece, é uma tradutora literária,
foi também casada com o Lazar Segal, que é um artista do nosso modernismo. Quem é de São Paulo talvez conheça a estação de metrô, Chácara Clabin, porque era da família dela, no caso, uma família muito rica, né, daqui de São Paulo. Muito interessante também a história de vida do Lazar Segal. A gente foi lá no museu recentemente, muito interessante. E traduzir, imagina que era uma tradução bastante antiga, né? Então por isso que ela é tão difícil, ela é um pouco datada, né? Um pouco datada. É do início do século XX, né? Início do século XX. E aqui tem os sofrimentos do jovem Werther, que é um texto fundador aí do romantismo, no caso, né? Sim, esse é maravilhoso também. Nossa, romantismo é tudo. Mas o que eu tava falando que era curioso é porque quem tá ligado aí com arte deve conhecer o Goethe, na verdade, pelo livro que ele tem sobre teoria das cores, né? É um texto aí que é um pouco inusitado, assim, mas os escritores mais antigos faziam muitas essas coisas, né? Eles escreviam sobre muitas coisas. Esse eu não tenho aqui, particularmente. Tem esse outro aqui. Que é de viagens, são os diários de viagem deles, eu ganhei, são livros bem velhinhos, assim, uma edição em espanhol, que ele conta um pouco... Nossa, dá até rinite. Mas a gente tá atacando, será? Mas ele conta a experiência de viagem dele. Eu gosto muito de literatura sobre viagem, e aí eu ganhei esses 2 voluminhos aqui sobre a viagem do Goethe na Itália. Muito curioso porque é um livro alemão, passa na Itália e tá numa edição em espanhol. Sim, tudo que eu gosto. E aí tem esse aqui, que chama Em Nome de Roma, fala sobre o Império Romano de um ponto de vista histórico. Também da mesma edição ali que eu falei que eu não gostava, do livro de Portugal, mas esse daqui é bem interessante. E eu tenho um valor sentimental porque eu ganhei de um amigo muito especial quando eu ainda estudava latim. E é bem feito, assim, a pesquisa histórica sobre os imperadores romanos é bem legal, nessa edição tá muito boa. Vamos lá. Tá acabando, galera. Essa aqui é a história da arte do Gombrich, que é um livro aí que fale bem, fale mal, tem que ter, né? É importante, ele é bem básico, assim. Eu não gosto muito, tá? Mas ele é bem importante, né? Um livro de história da arte bastante canônico aí. Tem alguns problemas, assim, o Gombrich é um autor bastante conservador. A gente pode conversar sobre isso algum dia, mas é um livro aí que todo mundo que vai começar seus estudos na história da arte geralmente se depara com ele, né? Esse aqui é uma nova antologia do conto russo, é uma organização de contos russos de vários períodos, né? Eu acho que ele vai do final do século XVIII até o final do século XX, né? O início aqui do século XXI quase, e vai trazer alguns contos de diversos autores diferentes, tanto do período pré-revolução, quanto pós-revolução, quanto também pós-queda da União Soviética. Uma coletânea muito legal, assim, para quem tem interesse em conhecer a literatura russa. Esse aqui é o Oblomov, gente, é um dos livros mais bonitos, assim, que eu já tive. E eu comprei ele na época porque que eu estava estudando o Natsume Soseki, que é um escritor japonês que eu pesquisei na graduação, né? Eu fiz uma pesquisa em literatura comparada, comparando o Soseki com o Machado de Assis. E na época a gente estava nos grupos de pesquisas muito envolvido nessa questão das influências que o Soseki tinha na época. E a gente está falando de um autor japonês que nasceu e cresceu no período da abertura dos portos do Japão para o resto do mundo, né, na restauração Meiji, chamada ali no final na segunda metade do século XIX, e que culminou também com vários eventos importantes assim na história do Japão, que foi, por exemplo, a guerra entre o Japão e a Rússia. Então rolava muita influência externa para dentro do Japão naquele período. Então o Soseki lia muitos autores ingleses, principalmente, mas ele lia muitos dos russos. Então ele tem um romance chamado E Depois, né, em japonês chama Sorekara, que absorve muito do Oblomov, que é um texto que fala um pouco sobre aquela aristocracia russa, né, que estava naquela iminência de acabar, assim. E aí é um cara que é muito preguiçoso, que não quer trabalhar, que não quer fazer nada, mas ao mesmo tempo tudo ao redor dele tá ruim, assim. É um livro muito legal mesmo, assim, pra quem gosta de ter interesse, né, em literatura russa, que é muito bacana. Mas a literatura russa, assim, é só tijolo, né? É só tijolo, gente, é só livro gigantesco, assim, não tem como fugir. Por isso que eu recomendo a antologia de contos, porque é uma forma de se adentrar um pouco nesse universo, assim. Também é um tijolo, mas são vários autores, pelo menos. Esse aqui é o Lazarilho de Tormes. Nossa, Lazarilho de Tormes também maravilhoso. É considerado o primeiro romance picaresco, né? Que fala sobre, enfim, um personagem que é um pouco do mal, assim, né? E esse é um livro que não tem autor. Foi descoberto esse manuscrito ali na Idade Média e ele circulava muito ali na Idade Média. É bem interessante e, inclusive, para estudar a filologia e a história dos textos, é bem interessante. E o romance é legal, ele é pequenininho e essa aqui é uma edição bilíngue que saiu pela 34. Ela falou do mal, mas um termo interessante que dá para usar, porque tem muito estudo sobre o Lázaro de Tormes na leitura do Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, que a gente comentou, que é um livro que trabalha a figura do malandro, né? Aquela coisa do jeitinho brasileiro, do cara que é malandro. Ele não é um cara que é do mal, mas que ele dá vários jeitinhos ali para poder
seguir a vida e às vezes às custas dos outros, né? Então é daí que surge esse tema literário, né? Um pouco desse romance. Ele é anônimo, não é? Na verdade, ele era proibido, né? E aí não tinha autor. E aí nunca se descobriu qual era o autor de verdade. Mas é bem interessante, bem engraçado também. Da época ali dos trovadores, por isso que você não leu. Não é por isso que eu não li, eu acho que eu nem sabia que era desse período. E aqui a gente tem um livro do Gramsci, Odeio os Indiferentes. O Gramsci é um dos maiores intelectuais aí do marxismo. Ele passou quase toda a vida preso, né? Italiano, né? Preso na Itália por causa do fascismo. E ele tem vários livros em que ele reflete, a partir de diários, né? Sobre marxismo e educação. E é bem interessante. Esse daqui foi um livro que eu comprei recentemente, mas eu já li algumas coisas dele em materiais em italiano mesmo. E aí, por falar em comunismo e marxismo, tem essa revista literária aqui sobre a Rússia, né? Chama Granta. Uma edição muito bonita, que é da editora Tinta da China. E a gente comprou por achar interessante, assim, os temas. É uma revista literária que tenta emular um pouco como era divulgada a literatura ali há algum tempo. É bem bonito. Eu não li inteira, mas o que eu li eu gostei. Esse aqui é um livro que eu tenho um carinho muito especial, assim, por ele, porque foi um livro que eu comprei na época da pesquisa, porque eu achei que eu ia pesquisar sobre Quincas Borba, porque, como eu falei, é um livro que tem um cachorro e eu queria muito falar sobre isso, sobre animais na literatura. É um livro de filosofia de um filósofo francês chamado Roger Grenier, chama Da Dificuldade de Ser Cão. E ele vai analisar os personagens caninos da história da literatura. Então ele vai desde o cachorro do Ulisses, lá na Grécia Antiga, vai falar até no período moderno, o Flush, né, com o cachorro de um romance da Virginia Woolf, por exemplo, e vai trabalhar a partir disso. Muito dentro da tradição europeia, né, então ele não vai falar dos cachorros mais legais da história da nossa literatura, que é a Baleia, do Graciliano Ramos, das Vidas Secas, e do Quincas Borba. Ele não vai falar disso porque, enfim, ele não chega até aqui, né? Mas ele vai falar da aparição desses animais na obra do Camus, do Sartre, do Baudelaire, do Voltaire, né? E até do Kafka, ao longo da história da literatura. Um livro, assim, muito, muito bonito também. Uma edição que você não acha mais, mas eu encontrei num sebo, muito tempo atrás. Esse aqui que é a história de Roma. Também quando eu estudava, eu fiz uma disciplina na história para pensar a história de Roma. E essa era uma bibliografia obrigatória, né? Mas é de um historiador francês, para pensar a maneira do gênero historiográfico antigo. Aqui tem a coleção de contos maravilhosos infantis e domésticos dos irmãos Grimm, que também, assim como Hans Christian Andersen, ele escreveu várias histórias que provavelmente a gente conhece por conta de animações, né? Hoje em dia, a Bela Adormecida, a Chapeuzinho Vermelho, a Rapunzel, tudo foi autoria desses dois irmãos alemães. Esse aqui é um livro do Boris Groys, que é um autor, um pensador teórico da estética também, que nasceu na Alemanha Oriental, estudou durante o período de Stalin lá na União Soviética. Ele escreveu um livro muito importante para pensar a relação entre arte e política, que se chama Arte e Poder. Esse livro eu não tenho, porque ele está esgotado em todo lugar, eu nunca achei. E aí saiu esse livro recentemente, chama Filosofia do Cuidado. Já é sobre outras questões, assim, na verdade eu acabei nunca lendo, mas é um autor que eu gosto bastante também. Também da editora Iné. Também da editora Iné. A gente zera a editora Iné, basicamente. Esse aqui é o Água Fundo, da Ruth Guimarães, que é a autora que a gente mencionou anteriormente por conta da tradução do Asno de Ouro, né, que é uma dessas escritoras que estão sendo retomadas, né, redescobertas, assim, atualmente. Uma edição muito bonita que saiu há pouco tempo. E quem gostava muito dela era o Antônio Cândido. Na verdade, ele foi um dos críticos literários que tentou manter ela no cenário literário. E ela fala sobre a vida caipira, ela usa muito da linguagem caipira. É bem legal esse romance. Eu gosto muito. E aqui eu tenho alguns livros do Ferreira Goulart, que é um poeta muito importante também, que escreveu muita coisa no período da ditadura militar. Ele também foi exilado, né? Ele escreveu esse aqui, que é bastante famoso, que é o Poema Sujo. É um grande poema que ele escreveu, fazendo uma crítica, né, do período da ditadura. E eu tenho também dois outros livros deles, que são A Luta Corporal e Na Vertigem do Dia. Um poeta aí que eu não gosto tanto, pra falar a verdade, pra ser bem sincero. Eu comprei os livros na época porque eu estava estudando uma disciplina de literatura contemporânea da universidade. E foi legal de estudar, mas gosto pessoal, assim, não é uma coisa que eu gosto tanto de ler. Mas Poema Sujo é legal, é que é um pouco pesado, né? Mas é legal. Sujo. Bom. Vamos lá, quase acabando. Aqui a gente tem dois livros do Byung-Chul Han,
que é um autor bastante famoso também por aquele livro Sociedade do Cansaço. Esse a gente não tem, acho que eu li ele no e-book. Mas esse aqui se chama Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas do Poder, como vocês sabem, é um tema que me interessa muito estudar. E esse aqui se chama No Enxame, Perspectivas do Digital. Esse daqui é muito interessante para pensar redes sociais e a nossa relação com redes sociais. Eu gostei muito, foi uma leitura que um aluno me indicou e, assim, muito, muito bom. Aqui eu tenho o livro Os Leitores, de Machado de Assis, do professor Hélio Seixas Guimarães. Foi o professor com quem eu estudei a obra do Machado, eu fiz um semestre inteiro de Machado de Assis com ele. E essa aqui é a pesquisa de pós-doutorado, em que ele vai tentar trabalhar a recepção do Machado de Assis ao longo da história. Trabalhando desde a questão do fato de que o Machado, quando ele escrevia, quando ele publicava a literatura dele no Brasil, acho que 5% da população brasileira era alfabetizada, né? Era plenamente alfabetizada, capaz de ler literatura, por exemplo. Então, quem é que podia ler, né, Machado naquela época e quem é que pode ler Machado hoje? Então ele vai mostrando como esse autor foi muito ressignificado diante dos leitores, né? Dos leitores, possíveis leitores que o Machado foi tendo ao longo da sua história. Até a mudança que ele tinha no período da ditadura Vargas, por exemplo, e hoje a ressignificação que se tem no Machado, por exemplo, desse resgate dele enquanto pessoa negra, né, que é algo que foi apagado por muito tempo. Esse aqui é outro que eu falo bastante também no canal, que é o História da Arte e Luta de Classes, que é do Nikos Radničolaou, um teórico aí do marxismo, que fala de estética, de história da arte. Ele é muito guiado pela teoria do Luiz Althusser, que é outro marxista muito importante. E esse aqui é um escritor grego. Eu gosto muito desse livro, tá? Ele tem guiado muito minha pesquisa também e eu pretendo falar um pouco sobre ele no futuro. Quero produzir alguns vídeos sobre história da arte, acho que vai ser bem legal também para pensar isso de maneira crítica, né? Esse aqui é outro livro aí do espólio da Kozak Naif, se chama A Verdade da Poesia, do Michael Hamburger. Esse é o nome dele, Michael Hamburger. É um livro de crítica literária para pensar poesia, né? É um livro muito legal, assim, muito interessante. Cheguei a ler algumas coisas. Você comprou esse por quê? Queria saber qual que era a verdade da poesia. Esse aqui é outro clássico da literatura, chama Jude, o Obscuro, do Thomas Hardy, uma edição belíssima também da TAG. Bonita mesmo. O único problema que eu tenho com esse livro, que eu acho que é por conta do tamanho dele, eles diminuíram a fonte, né? Ele tem uma letra bem pequenininha, me incomoda um pouco a leitura. Não é tanto, Mas ele não. é muito bonito. Sim, podia ser maior, né? Mas... Podia ser maior. Nossa, mas a gente tem tudo isso de Hobsbawm nessa casa? A gente tem... Esses aqui são provavelmente os 3 livros mais importantes da obra do Eric Hobsbawm, que é um historiador marxista, né? Que é A Era das Revoluções, A Era do Capital e A Era dos Impérios. Então são 3 livros que ele vai analisar esses períodos históricos, né? Bem importante, um livro de consulta muito importante, né? Para quem quer estudar principalmente esses períodos da história. E aqui tem um livro deste homem que eu sou incapaz de ler o nome dele. Eu lembro que eu perguntei pro meu amigo polonês, ele me falou e eu esqueci. Mas é Zbigniew Herbert, também da editora Ené. E ele fala sobre arte, eu acho. É um livro sobre arte. E é polonês. Saiu pela Ené também. Eu não sabia desse. É legal. Bárbara no Jardim. E aqui eu tenho também 2 livros do Hemingway, que é um escritor que eu gosto bastante. O Velho Mar, que é uma novela dele um pouco mais curta e é bastante famosa, acho que é o mais famoso dele. Lindo, lindo. E tem os contos também, o primeiro volume dos contos, né? Acho que foram publicados em 3 volumes, mas ele tem vários romances, vários livros enormes, assim. Eu gosto muito de um conto dele que se chama Montanhas como Elefantes Brancos. Nossa, que foi um também. conto que eu li na graduação, que é bem interessante. Não cheguei a ler todos os contos dele ainda, mas é um autor que eu tenho bastante interesse. Tem um filme chamado Meia Noite em Paris, que é com o cara do Marley, eu esqueci o nome agora, mas que ele tá lá em Paris e ele conhece alguns escritores, né? Um dos escritores que ele conhece é o Hemingway, é uma coisa que eu lembrei agora aleatoriamente, assim, esse filme ele é legal, tá? E aqui a gente tem este livrinho aqui. Que é o livro do Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós. Muito interessante. Eu li, não entendi não, porque é de física, né? Mas é legal. Você leu isso aqui? Eu li. Eu gosto de ler coisas que eu não entendo. A única coisa... Não, até tudo bem, mas... É que eu só de folhear isso aqui... É legal, é bonito, eu li. O que é isso? A única coisa que eu sei do Stephen Hawking é aquele filme da A Teoria de Tudo, mas foi escrito pela... o livro, né, que foi baseado no filme, foi escrito pela primeira esposa dele. O filme é muito bonito. Aqui eu tenho um livro da professora Madalena Hashimoto, também do programa de pós-graduação em japonês da USP, que é uma pesquisadora em literatura, mas ela acabou indo mais pro lado da pintura, né? Ela pesquisou muito sobre o ukiyo-e, que é aquela pintura japonesa feita ali do século XIX, né? E é um estudo bastante importante também, acho que é uma pesquisa de pós-graduação que ela fez, em que ela vai analisar algumas obras
mas é também um trabalho bastante poético, porque a partir das pinturas ela escreve alguns poemas, assim. Então ela faz toda uma pesquisa sobre essa noção de mundo flutuante, né? Uma coisa muito bonita também, um livro que eu recomendo bastante para quem tem interesse em arte japonesa. Esse aqui é um livrinho publicado pela editora SESI, que é uma coleção que se chama Origem do Japão. Eu comprei, é um livro na verdade infantil, ele foi escrito e publicado pela editora SESI, né, mas foi escrito pela Lika Hashimoto e pela Nana Yoshida. A Lika foi minha orientadora da pesquisa de graduação, né, uma tradutora literária bastante famosa também na área do japonês. E foi uma coletânea que a SESI lançou de vários países para falar desses mitos de origem, né, dessas culturas. Esse aqui é bem bonitinho esse livro, gente. É um livro infantil, assim, dá pra ver até pelo tamanho da letra, né? Legal, ótimo pra dar de presente. Ótimo pra dar de presente. E agora tem isso aqui. Esse daqui é o livro, eu achei muito fofo, que na nossa casa ficou o livro da orientadora do Hiro e o livro do meu orientador da graduação, juntos, um do lado do outro. E esse daqui foi uma pesquisa de mestrado do meu professor, o Alexandre Pinheiro Hasegawa, que estudou a obra de Virgílio, a obra bucólica de Virgílio, que fala sobre a natureza. É bem interessante, é a pesquisa de mestrado dele que foi transformada em livro pela extinta editora Humanitas. É muito, muito legal. Aqui eu tenho um livro do Hoffman que chama Reflexões do Gato Murdo, porque eu tô falando muito dessa minha pesquisa de graduação, né? Em algum momento eu posso fazer um vídeo sobre ela se interessar alguém, mas eu analiso um livro do Soseki chamado Eu Sou um Gato. Talvez vocês conheçam, é um livro que é contado do ponto de vista de um gato, né? Escrito ali no início do século XX. E aí, na época da minha pesquisa, eu estava me perguntando se esse era o registro mais antigo que se tinha de um livro narrado por um gato. Na verdade, tem muitos outros que foram escritos antes dele, né? E um desses é o do Hoffman, que é um autor alemão, que escreveu esse livro aqui chamado Reflexões do Gato Murdo. Muito bonitinho, tem um gato escrevendo aqui. Ele tem uma ideia um pouco diferente do Soseki, porque no caso do Soseki, de fato, é um gato que está ali observando e está contando para nós, o leitor, o que ele está observando, o que ele está vendo. Aqui, nesse caso, já é a ideia um pouco mágica, assim, né? Meio fantasiosa de um gato que está, de fato, escrevendo um livro, né? Então é um pouco diferente a lógica por trás da narrativa felina, nesse sentido. Narrativa felina. Isso aqui se chama 26 Poetas Hoje, é uma coletânea feita pela Heloísa Buarque de Holanda, que reúne 26 poetas daquela chamada geração mimeógrafa que eu comentei mais cedo, da Ana Cristina César. Então ele vai falar aqui de vários poetas, vai ter textos, né, de vários poetas daquele período, alguns vivos ainda. Além da Ana Cristina César, você tem o Roberto Piva, que é um poeta aqui de São Paulo. Você vai ter também o Ali Salomão, que é até escrito como o Ali Sailor Moon, né, que é o pseudônimo que ele se deu na época, assim, um poeta muito importante também naquele período. Muito interessante. E uma coisa interessante para falar sobre esses poetas dessa geração é a Adriana Calcanhoto. A Adriana Calcanhoto, que é uma musicista brasileira, ela tinha uma relação muito próxima com esses poetas e ela musicou alguns poemas. É bem bacana. Eu gosto muito de Adriana Calcanhoto. É inclusive o poema mais famoso do Ali Salomão, que é a Fábrica do Poema. Fábrica do Poema. Fábrica do Poema? Fábrica do Poema. Sonho um poema de arquitetura ideal. É lindo. É lindo. Eu sei esse poema porque eu sei cantar a música, mas aí eu também vou poupar você. Se quiser cantar, tá? Não, tá liberado. Tá liberado. E aí tem aqui um dos textos fundadores também para pensar o Brasil, né? Que é do Sérgio Buarque de Holanda, chama Raízes do Brasil. Eu tenho duas edições, porque essa aqui... Duas eu ganhei de presente. Uma foi do meu amigo Joey. Esse aqui eu não lembro de quem que eu ganhei. Mas são duas edições. Então, como foram presentes, eu mantive as duas em casa, né? Um texto bastante essencial, velho. Eu nunca ganhei esse livro de presente. Eu ganhei duas vezes. Esse livro aqui chama When Now Era Antes, de um escritor contemporâneo irlandês, que tem uma relação muito próxima com o Brasil, e ele fez esse livro bilíngue para falar sobre a relação dele como imigrante no Brasil, né? A relação dele com a escrita criativa aqui. É um livro bem bacana, que saiu pela editora Patuá, que publica muitos autores contemporâneos interessantes. E aqui a gente tem o Homero, né? O texto mais antigo aí da literatura ocidental. A Ilíada e a Odisseia. Vai falar um pouquinho sobre que é a tradução do Frederico Lourenço, que é o mesmo cara que traduziu a Bíblia que a gente mostrou. Ele é português e ele fez essas traduções que são traduções poéticas, mas são traduções acessíveis, né? Então ele não tenta manter a métrica, que é uma preocupação que muitos tradutores de poesia clássica têm. E é o primeiro livro que a gente tem que ler quando a gente decide fazer letras, né? E foi o que eu li quando eu tinha 17 anos e me apaixonei por literatura clássica. Bem interessante. Literatura obrigatória aí, quando a gente faz a disciplina de primeiro ano de graduação, né? Que é Introdução aos Estudos Clássicos. Mas a Odisseia é muito mais legal, porque fala sobre viagem, é bem mais legal. A Ilíada é mais focada na guerra. Eu preferia sempre a viagem. Qual que é o que tem um cavalo de Troia?
Nem tá na Eneida, que é a obra de Virgílio, da latinidade. Não tá aqui, cara. Não tá, mas se você tivesse lido, você saberia. E a gente vai começar agora, finalmente, a última leva de livros dessa estante. Então, Que ninguém vê, né? Porque ela fica sempre aqui embaixo e ninguém vê esses livros. que é a parte de baixo. Mas acho a que não gente dá pra ver. decidiu mostrar mesmo assim. Esse aqui são meus livros da Bell Hooks, que é uma escritora que todo mundo conhece ela por conta desse livro aqui, Tudo Sobre o Amor, né? Que é um livro dela que ela fala sobre a questão do amor e tal. Esse eu nunca li, tá? Eu tenho 4 livros dela aqui, mas eu não li esse. Eu conheci a Bell Hooks na licenciatura por conta da atuação dela enquanto educadora, né? Então ela tem 3 livros, que é tratado inclusive como uma trilogia, né? Que é esse Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. Então esse subtítulo, como vocês podem ver, é o título do primeiro livro do Paulo Freire, né? Então é um diálogo direto com o Paulo Freire, inclusive ela conheceu ele, o Paulo Freire chega a falar sobre ela também, né? Ela tenta pensar a questão da educação no contexto dela, né, enquanto uma mulher negra nos Estados Unidos. Então ela faz também uma crítica muito severa, assim, ao Paulo Freire, né, em muitos momentos, apesar de partir da análise dele para pensar a educação. Então ela faz uma crítica muito importante porque o texto do Paulo Freire, principalmente no início, né, dos seus escritos, são bastante masculinistas, né? Ele fala muito do ponto de vista do homem branco, então ela desenvolve muito nesse sentido, é um texto muito importante para pensar a educação na contemporaneidade. Depois vem esses 2 outros livros, né? Um se chama Ensinando Comunidade e o outro se chama Ensinando Pensamento Crítico. São textos mais curtos, tá? Esse aqui tem ensaios maiores, esse aqui já é um pouquinho mais condensado, assim, são pequenos textos, bastante importantes, assim. Eu fiz um vídeo no canal também, eu não vou lembrar o título, se eu lembrar eu coloco ele aqui na tela, na descrição, em que eu falo um pouco de um dos capítulos desse livro em que ela desenvolve em torno do tema da vergonha, né? Como trabalhar a vergonha e a autoestima em sala de aula, que é um tema que pra mim é muito importante também. E tem vários temas que ela trabalha, né? Como trabalhar a religião, como trabalhar os trabalhos em grupo, a relação social na sala de aula. É bem interessante, assim, como professora é um livro bem interessante. Mas não são livros de prática didática direta, assim, né? É um livro bastante filosófico nesse sentido. São ensaios filosóficos, né? Agora a gente vai entrar aqui no Horácio. A gente tem a Arte Poética. A Arte Poética, que é uma tradução recente que eu não li, porque eu li numa tradução mais antiga, quando eu era estudante. Eu li uma Xerox também da faculdade. Porque não existia, era um texto que estava esgotado, e aí era Xerox que tinha. Mas aí saiu com uma tradução do professor Guilherme Gontijo Flores, que traduz muita literatura clássica, e aí saiu pela Autêntica Clássica, que tá bem bonita essa edição. Mas o Horácio, ele era um escritor da latinidade, um escritor lírico, né? Então ele fazia poesia lírica, e esse daqui chama Arte Poética, na verdade é uma epístola, é uma carta. O cachorro tava aprontando, gente, pode continuar. Eu até me perdi. Então é isso. Enfim, Horácio. É um texto que eu li, na faculdade a gente tem que ler tanto a Arte Poética do Horácio quanto a Poética do Aristóteles, né? Do Aristóteles eu lembro mais. Fez com a professora do grego. E esse é um compilado das poesias líricas do Horácio, que saiu pela 34, bem bonito. Aqui a gente tem outro clássico para os jovens, né? Que é o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Sim, que faz aí parzinho com a Dama das Camélias. Foi também minha iniciação ao romantismo francês. E é muito lindo esse livro. Nossa. E aí depois eu li o inteiro. A versão dele inteira que está publicada aqui na coleção da Penguin também, né? O mesmo livro, Corcunda de Notre Dame. Vocês podem ver que tem uma diferença, né? Quando eles fazem a adaptação para jovens, assim. Porque é um livro muito grande, né? Um calhamaço. Mas é a mesma história. Eu acho interessante. Tem gente que não gosta de literatura adaptada, mas eu acho que é uma importante porta de entrada. Se não fossem essas leituras, talvez eu não tivesse feito letra. Então... Fica aí o questionamento. Vocês leram literatura adaptada? E aqui a gente tem o... Né, Pico? Admirável Mundo Novo, que é uma distopia aí bastante famosa também. Acho que isso aqui vocês já devem ter ouvido falar. Pra mim? Tá bravo? Tá bravo. Não gostou do Admirável Mundo Novo? Não gostou desse livro, então a gente não vai falar sobre ele. E aqui eu tenho um outro livro de literatura japonesa da segunda metade do século XX, né? Que, no geral, vai girar muito em torno da questão da bomba atômica, né? Então, Chuva Negra é exatamente sobre isso, né? É aquela chuva que caiu depois da explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E foi bastante pesado também, importante da literatura japonesa. E aqui eu tenho uma coleção desse monte de coloridinho aqui, são os romances, os livros, né, na verdade, do escritor inglês Kazuo Ishiguro, que é o escritor responsável por este livrinho aqui, que eu acho que é o meu livro favorito até hoje, se chama Os Vestígios do Dia, The Remains of the Day, né?
Ele foi adaptado para filme, tem um filme dele com o Anthony Hopkins, bastante famoso também, é um dos meus livros favoritos. E aí, depois que eu li esse livro, eu acabei indo atrás de todo o restante da obra dele, assim, que é uma coisa sensacional. Ele foi, inclusive, laureado com o Nobel de Literatura, acho que em 2018. E é lindo demais, Os Vestígios do Dia. Eu só li esse, mas é... Esse aqui é o primeiro romance dele, chama O Artista do Mundo Flutuante, em que ele vai repetir esse tema, né, no Vestígios do Dia, ele vai elaborar isso melhor. Esse aqui parece uma primeira tentativa, assim, de história, porque ele vai falar sobre um artista que trabalhava pro regime imperialista japonês, né, então ele fazia pinturas lá. E, assim como o Vestígios do Dia, vai falar também sobre um mordomo que trabalhava a serviço do fascismo, né. Trabalha muito esse tema do arrependimento, né, de olhar para trás, de rememorar as questões da vida e perceber que desperdiçou toda ela a serviço de regimes autoritários. Esse livro aqui também é bem interessante. Aí, para passar mais rapidamente, a gente tem outro livro dele chamado Quando Éramos Órfãos. Eu acho que ele é muito bom com títulos também, inclusive. Não Me Abandone Jamais. Esse aqui tem um filme também, com a Carey Mulligan, um filme bastante famoso, com o Andrew Garfield também. Esse livro ele é um pouco mais recente, é de 2005, o filme também, eu acho que ele é da década passada. Eu acho que depois do Vestígios do Dia, esse aqui é o segundo livro mais famoso dele. Noturnos, que é um livro de contos sobre música. Bem interessante também, porque o Kazuo Ishiguro, antes dele ser escritor, ele queria ter uma banda de rock, né? Acho que isso aí não deu muito certo. Mas ser escritor deu muito certo, né? Porque ele ganhou o maior prêmio da literatura ocidental. Esse aqui são os dois livros mais recentes dele, né? Que ele tenta se aventurar um pouco na fantasia. O Não Me Abandone Jamais já se aventura um pouco na ficção científica, né? Que é o que ele retoma um pouco aqui nesse O Claro e o Sol, que é um livro que ele publicou, se eu não me engano, ano passado, retrasado, é bem recente esse aqui. E O Gigante Enterrado foi um livro, acho que de 2015, se eu não me engano, em que ele tenta se aventurar um pouco pela ficção fantástica, fala um pouco de fantasia mesmo, né, um mundo fantasioso e tudo mais. Então ele tem uma obra literária bastante robusta, e bastante livros que, inclusive, alguns eu nem tenho, isso aqui não é a obra inteira dele. Muito interessante. Se eu tivesse que recomendar um livro do Ishiguro para começar a ler, com certeza seria O Vestígios do Dia, o melhor livro dele, sem dúvida alguma. Eu comecei por esse e não me arrependo. Aqui eu tenho uma revista Jacobina, que tá no meio dos livros aqui, não sei porque que tá aqui também. Jacobin. Eles mudaram o nome. Jacobin é o nome oficial da revista gringa, isso trouxeram pro Brasil. Foi publicado como Jacobin e agora mudou o nome pra revista Jacobina. Não sabia. Essa edição tá como Jacobin ainda. Essa é uma edição específica que eu comprei porque é sobre educação e tem alguns artigos sobre o Paulo Freire. Como vocês podem ver, tem inclusive um desenho dele na capa, né? Uma homenagem. Tem um trecho atrás escrito aqui. A educação brasileira está afundando. Tem que entrar com lança-chamas no MEC para expulsar o Paulo Freire lá de dentro. A citação de Jair, o genocida. Tempos sombrios. E aqui a gente tem A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Não li. Não li também, mas... Mas tá aí. Gente, nessa reta final aqui os livros já estão tudo se misturando. Eu não sei nem se eu tirei da ordem alfabética, mas tudo bem também. A gente tem aqui Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Também um relato, né, da literatura brasileira aqui. Muito importante, assim, a literatura contemporânea, né, porque é um livro bastante recente, que é A Reunião dos Diários, né, dessa catadora de lixo, que foi escrito lá na década de 50. E aí, como toda a nossa biblioteca é muito misturada, né, a gente viu Carolina Maria de Jesus e agora, do nada, aprendendo latim. Um livro que também tá todo remendado, mas foi a parte mais avançada de latim que eu estudei. Então eu comecei com latinas que eu mostrei no começo, e aí eu terminei meus estudos de latim antes de partir para os originais, com esse método aqui, que é um método inglês que foi traduzido para o português. É o que a gente usa na faculdade de letras. Aqui a gente tem dois livros do Kafka, A Metamorfose. Essa é uma edição da LPM que eu li, mas eu não recomendaria essa edição aqui para vocês, tá? Eu recomendaria essa edição da editora Companhia das Letras, que isso aqui na verdade é o Carta ao Pai. É uma carta que ele escreveu, uma carta enorme, que ele escreveu xingando o pai dele. É muito bom esse livro aqui, ele é sensacional. Mas eu recomendaria todos os livros do Kafka a partir da edição da Companhia das Letras, porque quem traduziu foi o Modesto Caroni, que é um tradutor brasileiro, já falecido, né, que dedicou toda a vida dele a traduzir toda a obra do Kafka. Então existe uma unidade, inclusive, e muitos anos de aprofundamento e estudo em cima da obra desse autor. Kafka aqui, enfim, são duas obras aí que eu recomendaria para começar, quem tem interesse em ler o Kafka, né, A Metamorfose e A Carta ao Pai também, que eu acho muito legal, gente. É uma carta mesmo assim, né, não é um texto de ficção. E eu recomendaria até o trabalho do Modesto Caroni. O Modesto Caroni foi romancista também, ele escreveu um livro chamado Resumo de Ano, um livro meio de autoficção, assim, que ele conta um pouco da história de Sorocaba. Muito legal. Nossa, que interessante.
E aqui eu tenho um livro do Ghassan Kanafani, que chama Os Filhos da Palestina, um livro muito importante também, um livro de contos, tá? Isso aqui é literatura, mas é um livro, evidentemente, muito importante para pensar toda a questão do genocídio que está acontecendo em Gaza nesse exato momento. Foi publicado aí pelo Lavar Palavra. Esse aqui é o livro A Vegetariana, da Han Kang, um livro que eu gosto bastante também, um texto literário que tem um estilo, uma questão estética assim, muito parecida com o Kafka, inclusive, né? Esse livro aqui é o mais famoso dela, ela ganhou o Nobel, né? Acho que ano passado, retrasado. A gente tem muitos autores que ganharam o Nobel, eu não lembro quando que foi, mas foi recente. E esse é o livro mais famoso da obra dela. Tanto é que depois que ela ganhou o Nobel, eles lançaram vários outros aí. Eu não cheguei a ler outras coisas dela, mas A Vegetariana é um que eu definitivamente recomendo, assim, muito bom esse livro. A gente tenta sempre acompanhar o Nobel. Agora tem alguns livros de literatura japonesa aqui. Esse aqui é do Shuichi Kato. Esse é um livro de ensaios, né, na verdade de teoria da cultura, que chama Tempo e Espaço na Cultura Japonesa. Eles tentam analisar um pouco sobre como é a concepção de tempo e de espaço dentro da tradição judaico-cristã e na tradição greco-romana, que são as tradições que formam a cultura ocidental, né, para mostrar como que essa percepção é diferente lá na cultura japonesa. Né. Interessante isso aí. E aqui eu tenho dois livros do Kawabata, Yasunari Kawabata, que também é um Nobel de literatura, mas muito mais antigo, tá? Ele foi laureado com o Nobel, acho que em 68. É um escritor muito importante, principalmente por uma espécie de subgênero que ele inventou, assim, que são esses contos da palma da mão, né? Tenohira Shosetsu, que chama. São contos muito pequenininhos, assim, e a ideia é essa, né? São contos que cabem na palma da mão, são histórias muito pequenas que ele escreveu. O livro é grande, porque são muitos, né? São centenas de contos aqui, muito importante. Inclusive, um deles, né, que é O País das Neves, depois foi transformado num romance, que é desse livrinho aqui, muito bonito também. Literatura de qualidade aí, japonesa, para quem tem interesse. E eu tenho esse livrinho aqui do professor Donald Kine, que é um grande estudioso da literatura japonesa. Ele é um estadunidense, né? Dedicou toda a vida dele a entender a literatura e a história da literatura japonesa. E ele escreveu esse livrinho aqui que chama Os Prazeres da Literatura Japonesa. É um livro bem legal, assim, para quem tem interesse em começar a entender um pouco sobre essa literatura, sem precisar pegar os calhamaços, porque ele tem uns 5 livros, assim, de 1.500 páginas cada um, analisando toda a história da literatura japonesa em todos os seus gêneros, né? Poesia, prosa, teatro, por aí vai. Esse aqui ele é um pouco mais acessível, apesar de toda a obra dele estar em inglês, porque, enfim, no final das contas é um acadêmico, então acho que não existe muito interesse em traduzir a pesquisa dele, né? Mas é um autor bastante importante também, para esses livros um pouco mais abrangentes de história. E aí, falando ainda em escritores japoneses que ganharam o Nobel, eu tenho esses aqui do Oe Kenzaburo. O Oe Kenzaburo é o Nobel de literatura japonesa mais recente que a gente tem, né? Acho que ele foi laureado com o Nobel em 95. Ele tem esse romance aqui que chama Uma Questão Pessoal, que é uma literatura muito pesada que ele escreve, porque ele fala sobre o filho dele. E o filho do Kenzaburo Oe nasceu com anomalia cerebral. Então é um livro muito pesado, porque ele fala da percepção dele enquanto pai, tendo que lidar com a doença do filho. Texto assim, muito denso, muito pesado. E aí, junto desse, eu tenho esses contos que foram publicados pela universidade, né, pelo Centro de Estudos Japoneses da USP. Isso aqui foi publicado, inclusive, muitos anos antes dele ganhar o Nobel. Então é uma edição mais antiga, um pouco mais difícil de achar. Eu nem sei se vende isso aqui, mas são traduções muito boas, os contos dele. Mas depois que ele ganhou o Nobel, aí as editoras mais comerciais ficaram interessadas em publicar, e a Companhia das Letras chegou a lançar uns livros deles, a editora Estação Liberdade também. Então é um pouco mais fácil de achar. Esses aqui em específico eu não sei se é muito acessível, assim, mas tá por aí. Aí esse daqui chama A Poética da Reescritura em As Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino. É um estudo acadêmico sobre a obra do Calvino da minha orientadora, a Adriana Iose, professora lá do Departamento de Italiano da USP. É um estudo acadêmico, se não me engano é o doutorado dela, que sai pela Nova Alexandria com várias publicações aí da área. É bem interessante para quem gosta de literatura e fala de reescritura, porque o Cidades Invisíveis é baseado na obra Il Milione, do Marco Polo, né, que conta a história do Marco Polo. E aí é bem legal esse livro, é uma pesquisa muito boa. E aqui a gente tem os 2 livros publicados pela editora Lavar Palavra sobre da Alexandra Kollontai, que é uma feminista da União Soviética, que escreveu vários textos importantes para pensar essa questão, principalmente do feminismo na Revolução, né? Então tem esse volume aqui que se chama Revolução Socialista e as Mulheres, e esse outro que se chama... A Revolução Sexual e o Socialismo. São vários artigos, leituras bem importantes aqui para quem tem interesse em entender como era o pensamento em torno do feminismo, em torno da sexualidade e questões em torno disso que não na era União chamado Soviética. de feminismo, né? Era chamado de a questão da mulher, né? Tem isso e também. colocar a mulher enquanto igual ao homem, né? De certa forma ali
encontro trabalhador, é bem interessante. Eu sei que existem outras edições também da Kollontai, mas esse aqui procura reunir os textos mais importantes assim da obra dela. E a tradução é boa também. A tradução é boa. E aí, junto com a Kollontai, a gente tem um livro da Krupskaya, que é uma pessoa que ajudou a pensar a construção da pedagogia socialista, né? A pedagogia na União Soviética. É importante o resgate da obra da Krupskaya porque ela ficou um pouco apagada por ela ser a esposa do Lenin, né? Então ela ficou muito tempo sendo vista como a esposa do Lenin, mas ela tem contribuições fundamentais para entender o desenvolvimento da educação e da pedagogia na União Soviética, principalmente nos primeiros anos, né? Aqui a gente tem esse livrinho muito bonito, do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Nunca cheguei a ler inteiro. O pouco que eu li eu gostei, mas nunca terminei de ler. Eu lembro que eu gostei, mas eu não lembro do que se trata direito. É isso. E eu tenho esse livro aqui do Celso Laffer, que é um livro de estudos sobre o Lazar Segal, chama Lazar Segal Múltiplos Olhares, que é um artista, né, que tem um museu dedicado a ele aqui em São Paulo, chama Museu Lazar Segal. A gente visitou ele recentemente e eu comprei alguns livros para poder me aprofundar um pouco no trabalho dele. Uma obra artística sensacional, assim, um artista que eu gosto muito, principalmente pelo caráter multidisciplinar dele, por ele trabalhar com muitas técnicas diferentes, né? Então você vai ver ele trabalhando com óleo, vai ver ele trabalhando com giz pastel, vai ver ele trabalhando com grafite, com carvão, com gravura, principalmente. Inclusive, o Museu Lazar Segal, para quem tem interesse, eles têm cursos gratuitos de estilogravura, de litogravura também, se eu não me engano. Cursos difíceis de conseguir, né, porque são gratuitos, assim, as vagas são bem limitadas, mas é um espaço bastante desconhecido aqui em São Paulo, e para quem mora aqui é importante conhecer, assim, porque tem acesso a muitas coisas lá. Eles têm um cinema também que é bastante barato de acessar. E com filmes que estão fora do circuito comercial, né? Então tem filmes que não passam em todos os cinemas e no cinema do Lazar Segal passa. É bem interessante, um espaço muito precioso para a cidade. É bem legal, gosto bastante, assim, muito legal mesmo, vale muito a pena conhecer. Fica ali na Vila Mariana, perto do metrô Santa Cruz. E o último livro da estante, esse daqui, que também veio da tag, o Vira me deu de presente, é Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. É uma escritora estadunidense, mas que tem descendência indiana, né? E ela fala sobre essa literatura, um pouco da diáspora, né? Da relação entre essa construção da identidade em meio a duas culturas. Ela é uma artista muito interessante, assim. Esse livro é o mais famoso dela, que saiu pela tag há algum tempo, mas hoje ela se dedica a escrever em italiano. Eu não tenho os livros dela escritos em italiano, mas ela busca entender e estudar italiano para ser a língua de criação poética dela. É bem interessante, é bem bacana. E essa é a nossa estante, gente, essa é a parte que vocês veem. Essa aqui foi a primeira parte, né, dos nossos livros, é a parte que aparece nos vídeos. Aqui do lado também tinha alguns livros que começavam a organização, então eu decidi falar um pouco deles também. Tem muito mais livro para aparecer, tá? Tem todos os livros que estão aqui na nossa frente também, que a gente está guardando para nossa mudança, porque a gente vai mudar para uma casa nova agora nessa quarta-feira. Inclusive os livros de arte, né, que estão todos aí, eu vou falar ele no próximo vídeo. Eu não falei no começo do vídeo que eu não vou falar dos livros de arte, porque eu sei que senão vocês não iam nem assistir. Mas eles vão aparecer só numa outra ocasião. Apesar que eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre alguns livros de arte, eu vou deixar ele na descrição também. Se alguma coisa que eu falei que eu vou deixar na descrição eu não deixar, vocês podem me cobrar também nos comentários, tá? A segunda parte talvez demore um pouco para sair, porque a gente vai se mudar, vai ter toda essa questão, a gente vai ter que comprar umas estantes novas para organizar a casa. Eu achei importante fazer esse vídeo, porque vocês estavam pedindo, muitos comentários pedindo, né? O pessoal me escrevendo lá no Instagram também. Até para mostrar essa biblioteca um pouco mais plural que a gente tem, porque apesar de muitos de vocês que acompanham o canal acompanharem por eu falar de arte, por eu falar de desenho, por eu falar dessas questões artísticas, né, principalmente, a minha formação veio das letras, né? Eu sou formado em literatura japonesa, eu faço mestrado em educação, a Raquel fez pesquisa no latim, ela faz pesquisa atualmente na literatura italiana, na cultura italiana, então a gente tem muito livro de lugares completamente diferentes em questão de tema e de origem no espaço-tempo também, né? E a gente tem também interesse em escrita criativa, então a gente lê muita literatura. Na verdade, no nosso tempo livre, o que a gente está fazendo é ler literatura, e acho que essas estantes que a gente mostrou é um pouco reflexo dessa coleção de uma vida inteira, né? Faz 10 anos que a gente entrou na universidade e isso foi o que a gente juntou nesses últimos 10 anos e agora a gente está juntando juntos, né? Construindo a nossa vida, a nossa família e a nossa biblioteca.
Exatamente. E aí, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, tá? Deixa um comentário também dizendo o que vocês acharam. Se vocês chegaram até esse final, eu não sei quanto tempo que vai dar de vídeo, eu olhei de gravação. Deu mais de 3 horas de material bruto, né? Então a gente vai ter que editar ainda. A Raquel é professora de italiano, então, caso isso não tenha ficado claro ao longo do vídeo, então eu vou deixar também na tela e na descrição do vídeo o link da escola dela, a Volare Italiano, uma escola de língua italiana, de língua, cultura e literatura italiana. Caso vocês tenham interesse em aprender, vocês podem também entrar em contato com ela. Isso aí. E o Rio está nos bastidores também da escola fazendo toda a parte gráfica. A gente aqui é CEO de mim, né? E é isso, gente. Muito obrigado e Obrigada, gente. Até a próxima. até o próximo vídeo.